igreja, né? E hoje, nosso entrevistado de hoje, digamos assim, né? E o pai Rudimar vai falar um pouco, né, da experiência dele. Boa noite, Fronteira! Eu sou a Tita Jacques, mais uma vez a gente está aqui, reunidas, nós as duas maravilhosas, divando, e até vou arrumar meu cabelo, que esqueci, para recebê-los melhor. E lembrar-lhes que a religião não é apenas debate, a religião é ouvir experiências de vida das outras pessoas, assim como nós temos que fazer as experiências de vida da gente, vivenciando dentro dos terreiros, os momentos dos terreiros, os momentos das nossas vidas, a observação auditiva, a participação, o trabalho completo. Boa noite, Pai Rudy. Boa noite. Boa noite a todos. Meu axé muito bom para todos. E estamos aqui para responder perguntas que quiserem, pelo pouco conhecimento que eu tenho de algumas coisas. Pouco. Pouco? Toda uma vida dentro da religião, agora é pouco. Sempre é pouco na religião. Na verdade, Nunca sim. se aprende tudo. Na verdade, sim. Tem uma grande cancha, né, pai? Vivência. Vivência é essencial. Sabe por quê? A gente estava comentando na outra live que a gente achou muito raro uma pessoa ter 6 meses ou menos de orixá e tá lá. E a orixá fulaninha de tal. Porque comprou o búzio, porque pagou todas as obrigações numa tacada só. Mas e a experiência? Como é que tira aquela unha aí, me diz? Como é que tira a unha do frango? Se a pele da pata tem que passar, hein, não? Como é que a pele da pata tem que passar no fogo pra tirar a luvinha? Ou eles deixam com luvinha e tudo? Ou eles deixam com unha e tudo? Como é que faz, né? Se tu não tá lá ajudando, depenando, limpando, tu não vai aprender. Não né? vai saber, Então não importa se tu tem de baralho xalapago. Tu pagou pra quem orixá? Tu aprendeu como? Com acheiro? Não, tu não aprendeu com nada. Porque tu foi lá e pagou. Isso não é a bolsa da Prada. Não é uma Louis Vuitton. Não é uma Gucci. Pra gente chegar lá e comprar, paguei, levei, é meu. Não, se até pra comprar Ferrari tu tem que ter currículo. Imagina pra ter um búzio. Tô errada, pai? Não. O senhor, mais que ninguém, pode nos falar sobre isso, pai Rudy. Bom, quando eu comecei na religião, Tem que falar alto, tá? por causa do problema da voz. Só um minutinho, eu vou buscar o computador. As bonitas aqui não tem microfone. Quando eu comecei na religião, a religião ela tinha uns dogmas que a gente chama de fundamentos, que devem ser seguidos. Como, por exemplo, a pessoa iniciar na religião, ela tem toda uma escalada para iniciar na religião. E uma das coisas que eu falo para muitos que me criticam, até por eu falar isso, mas a pessoa, para ser pronto na religião, é uma situação. E a pessoa ser babalorixá é outra situação. Qualquer um que faça uma obrigação de 4 pés, ele tem a titularidade de pronto, mas não quer dizer que ele seja pai de santo. Não. Então ele vai começar como pronto. Então como é que começa a obrigação? A obrigação ela vai começar quando a pessoa faz o amaci, faz o seu burido lá, e depois faz a sua primeira obrigação de 4 pés. Nessa obrigação, ela tem começo, meio e fim. Aí a pessoa diz assim, eu sou pronto na religião, coisa e tal. Tá, mas tu fez tal coisa no decorrer da tua obrigação. Não, isso não foi feito. Então, para mim, na minha concepção e do pessoal que se iniciou comigo, tem a mesma visão. Só vai ser pronto na religião se tu fizer toda a escala da obrigação, que no mínimo é 8 dias. Exatamente. Na minha casa, por exemplo, eu costumo fazer 8 dias de batuque. É pesado? É, mas é do fundamento. Pai, só um minutinho. E ele perguntar, qual é a sua linha de nação? Eu sou Jeje Vodum. Jeje Vodum. Com
gente o que é Jeje Conta Voodoo. para nós qual é a diferença do Jeje Voodoo para o Jejexá, para o Jejnagô, para o Oió, para a Cabinda. A diferença que eu vejo e que eu vivenciei é que cada nação tem uma maneira de fazer o culto dela, um modo de cultuar a religião. Exato. Como falo de antigamente. Antigamente chegava numa casa de religião para ir uma festa de batuque. Quando você chegava na casa, você sabia pelo toque do tambor e até pelas roupas do pessoal da corrente, a formação daquela corrente, a roda no caso. Você sabia qual a nação que a casa pertencia. Se era Nagô, que muitos dizem que Nagô não existe. Então há um grande equívoco, porque eu tenho casas de Nagô funcionando hoje, lá em Rio Grande, que é a cidade de origem. Mas tem famílias da nação de Nagô, do Jeje, do Ijexá, da Cambinda, do Oió, do Gueto, que esse está extinto no Rio Grande do Sul. Mas era um culto que havia antigamente, que era feito por povos bando, que depois passaram a chamar de Nagô. E a diferença é no culto. Por exemplo, a Cambinda. A Cambinda ela tem uma maneira de iniciar o seu culto religioso, seu batuque. Ela começa de uma maneira. O Ijexá começa o batuque dele de uma maneira. O Jeje começa o batuque dele de uma maneira. É assim como o Nagô. A diferença está nos cultos. Geralmente, algumas casas do Nagô antigo, se o dono da casa fosse de orixá homem, primeiro se tocava para os orixás homem, despachava-se o ecó e tocava-se para os orixás mulher. Encerrava com Oxalá. Sempre abria com qualquer nação. Abre com Vará e encerra com Oxalá. Mas o modo de cultuar as rezas que dá a diferença. O Ijexá, que para muitos diz que é a mistura do Ijexá com o Jeje, e aí fica o Jejexá. Exato. Que é umas coisas que não tem nada a ver, como nações africanas, não tem nada a ver. Geograficamente também não tem nada a ver. Geograficamente também não tem nada. Mas a Cambinda ela começa a tocar pro Camucá, que é o rei da Cambinda. A Cabinda verdadeira, o senhor quer dizer, não? Não, mas toca pro Depende. Leva também, não é? Esse negócio da Mas o Brasília é Leva variável. não deixa de ser o Camucá, porque o Camucá é um Leva, que já é o Egu. Então, posso estar errado no que eu estou falando, mas é a lógica da coisa. Que eu digo para todo mundo, a religião ela tem lógica e matemática. Se tirou da lógica, tirou da matemática, não existe a religião. E a gente vê isso diariamente. A Cambinda, por exemplo, você falou a Cambinda verdadeira. Sim. A Cambinda é uma nação, mas ela tem várias vertentes de Cambinda. Exato. Então tem as vertentes de Gueto, de Angola, são várias vertentes. Como é que tu vai diferenciar as Cambindas? Todas elas são iguais. Só que tu vai ver que algumas Cambindas começam o seu ritual com 7 homens no centro da roda. E o restante entra depois. Tem algumas nações de Cambinda que eles tocam por leva com todo mundo na roda. Tem outras nações que botam mais de 7 homens na roda. E tem nações que tocam com todos os filhos da casa, homem ou mulher, na roda. Desculpa eu me atravessar. São modos de cultura, né, de cada um. Desculpa eu me atravessar, mas isso eu preciso dizer que eu achei divertidíssimo. Certa vez, estávamos eu e o pai Rodimário assistindo uma reunião, sei lá do que, de um pai de santo que falava sobre Cabinda, certo? Aí o pai Rudimar, fingindo uma humildade que ele não tem, que também não tem, ouviu 4, 5 mentiras, engoliu seco. Quando veio a quinta, a sexta e a sétima mentira, e o pai Rudimar disse o seguinte: tem uma diferença
entre dogma e tradição familiar. Por quê? Porque quando tu ensina o que é porque vem no dogma, vem na doutrina da nação. Mas a tradição familiar é outra coisa. Tradição familiar é um costume daquela casa única e exclusivamente, daqueles pais santos únicos e exclusivamente. E que não pode ser repetido por outras famílias, mesmo que seja da mesma nação. A cara daquele homem foi terrível. Tu lembra? Lembra, mãe Andréia? A cara daquele homem parecia que tinha caído num poço infinito. Porque ele adorava rebater. E ele, eu não estou falando mal da criatura, mas ele adora rebater e ele tem uma tranquilidade meio sinistra na voz. Meio sinistra coisa. Não, meio sinistra a tranquilidade dele na voz, um olho esquisito, assim. E aí ele queria debater, mas quando tu quer manipular o assunto e tu arrasta para a pessoa se perder no que está ouvindo e também no que está dizendo. Bom, como eu sou TDAH, para mim é muito fácil me perder. Muito rápido até me perder. Mas na questão da tradição, depois eu levei isso para a vida e fui pesquisando a respeito disso, do que o senhor disse lá na reunião, e achei essencial repetir isso várias outras vezes. Porque é que nem os pontos, não é? Ponto de preto velho na minha casa canta um jeito, na casa da Rosana canta um outro, na outra casa canta um outro jeito, e não deixa de ser ponto de preto velho. E é diferente, porque o dogma, a doutrina é a mesma, mas a tradição familiar é outra. Essa vez, assim, ó, eu devia dar uma voadora ninja na criança. Adorei, né? Adorei, adoro confusão. Eu gosto da vontade de perguntar o que o senhor vai falar. Bem baixinha, né? Porque as nossas religiões, aqui no sul principalmente, o batuque é bem diferenciado do que é a matriz africana no Brasil em geral. Então o batuque é próprio aqui do Rio Grande do Sul e só temos batuque no Rio Grande do Sul. Aí nós temos depois o batuque de Xangô, o batuque de tambor, o batuque de Minas. São batuques que se assemelham ao nosso batuque, mas são totalmente diferentes. O culto aos orixás. E não deixam de ser nem melhores, nem piores que o nosso. Pai, a São Joana. maneiras diferentes. E o que eu estava dizendo... Nós estamos com a Labê Paolo na live, a mãe Frida, a mãe Stephanie. E aqui comigo está a mãe Joana da Iemanjá e a Isabel, do Movimento de Mulheres Negras de Santana do Livramento. Muito obrigado por estarem conosco. Mandem perguntas, manda perguntas. E na nossa religião, o fundamento que a gente costuma cultuar aqui no Sul, que se tem como regra, deveria ser qualquer regra para qualquer religioso. A nossa religião ela se divide em 3 fatores. Fundamento, que a gente nunca poderá mudar, porque aquele fundamento é aquele fundamento. A tradição, que aí já pega muito pela localidade. O que é tradicionalmente se cultuar dentro de uma casa de batuque. E a doutrina, que aí é só de cada casa, que dentro da mesma localidade pode ser diferente. Mas o que não se pode mudar é o fundamento. Ou seja, tem casas que vão botar a quartinha do Ecó do Baralho atrás da porta, tá certo? Outros vão botar na porta do Beijinho, quarto santo, também tá certo. Outros vão botar do lado do tamboreiro, também tá certo. Eu já vi até embaixo do congado. Pode botar até embaixo do congado, desde que na hora do Ecó a quartinha seja despachada. Esse é o fundamento. O fundamento está em despachar, na hora do Ecó, o Ecó para o baralho. Não interessa onde ele vai estar. Mas ele tem que estar claro, tem que respeitar alguns lugares sagrados. Outra coisa que eu não vejo nos batuques, em vários lugares. Antigamente se tinha, quando chegava numa casa, que é o normal da pessoa fazer, que faz parte da educação de um batuqueiro, é quando chega numa casa, cumprimentar o quarto de santo e quem tiver batendo a sineta para ele. E cumprimentar depois os cabeças grandes que tiverem na volta. Isso é o que a gente usava antigamente.
Só que quando a gente ia bater a cabeça, tu já sabia que tipo de batuque que ia ser tocado naquele dia. Tu já ia saber se era um batuque de saída de cabeça, se era um batuque de derogum, se era um batuque de levantamento de obrigação, se era um batuque de mesa de beijo, porque dentro do quarto de santo estava a segurança do batuque colocado, que isso é fundamento. Hoje a gente chega nas casas, nada contra, mas eu, por exemplo, que fui acostumado a procurar essas coisas para saber qual é o tipo de batuque que eu estarei dançando. E geralmente as pessoas fazem hoje um batuque só. E geralmente junto tudo naquele batuque. Eles já fazem saída de cabeça, já fazem a balança, já fazem. Mas eu acho que não pode ser também por questões financeiras, ou que meio que Também não pode ser, né, pai? Questões financeiras. Mas tudo tem a sua lógica e o seu fundamento. Se não pode pagar um tamboreiro para 8 dias, paga ele para no mínimo 3 dias. Mas esses 3 dias são sagrados do batuque. Sim, mas é que antigamente os tamboreiros eram feitos da casa. Eram da casa, não era necessário pagar, sim, tinha reza. Tinha reza que todo mundo recolhia o dinheiro e dava, tudo bem. Mas hoje tem um valor fixo. Até porque é trabalho equiparado. Um tamboreiro ruim, um batuque não vai pra frente. Um tamboreiro ruim, uma sessão de umbanda pega a energia toda muito mais forte nos médios. Um tamboreiro ruim estraga uma corimba. Então, quando se formava tamboreiro, eu tenho um exemplo disso na minha vida. Quando se formava tamboreiro dentro dos terreiros, o compromisso com aquele axé era gigantesco. É verdade. Hoje em dia é contratado. Por exemplo, na minha avó tinha o tio Aristeu e o tio Josi. Eles eram filhos da casa e eles tocavam, se revezavam para tocar. Porque o tio Josi trabalhava de taxista e, se eu não me engano, o tio Aristeu também. E aí, quando eles morreram, não se teve mais tamboreiro. Porque as minhas tias não entendiam por que tinha que pagar. E deu essa quebra dos anos 90 para 2000. E elas não entendiam a modernidade de ter um tamboreiro tendo que pagar por um. Optaram não ter, e a Umbanda dali, da General Câmara, não tem tambor. Mas quando eu iniciei mesmo sendo raiz da minha avó, para mim foi necessário ter tamboreiro. E é Umbanda. Então imagina, para um batuque é muito mais difícil. E outra coisa, às vezes tu tem que ir assistir aquele tamboreiro naquele batuque para ter noção de como ele toca, se ele também não vai, ele não tem formação G de Nagô, G sai tá tocando cabinda e não sabe tocar, ou não te acompanha. Ritmo, não pode ser tudo carnaval. Hoje em dia tá difícil o tamboreiro que tenha a noção do G, Nagô, Jexá, Oió, Cabinda. Tá bastante difícil. Ou eles sabem uma e não sabem a outra, sabem uma terceira lá. Mas não querendo falar no geral, né, Mantica? Mas assim, ó, a gente tá vendo tamboreiros que tocam um batuque muito rápido. Tá, vamos falar sobre rápido? Então a gente tá vendo tamboreiros que tocam pra Preto Velho no ritmo de Exu. Isso. Eu não dei esse azar, graças a Deus. Mas, não, porque meus amigos aqui que tocam pra mim sabem muito bem que é louca que eu sou e as entidades são pior. Então, se eles andarem cruzando linha, sempre vai um lá dizer, tem que ser mais devagar, mais cadenciado. Por quê? Porque além de tu estar agachado, um preto velho agachado, você rodeia na rapidez no ritmo, vai ser impossível. Né? E um caboclo também, cada um tem seu ritmo. Se imaginar, é o que eu disse, pai, se na Umbanda cada um tem seu ritmo, imagina um batuque, que são nações diferentes. Boa noite, Silvia. O que acontece, Boa noite, meu que eu vejo, qual é a evolução das pessoas. Esse problema se dá porque antigamente uma casa de batuque tinha 50 pessoas numa roda de batuque. Tu só via 2 tamboreiros, 2 tocando argê na casa e 5 ou 6 orixá no mundo. Hoje em dia, o que acontece? Nós temos muito orixá no mundo. E aí fica pouca vaga para se ter um tamboreiro da casa.
Icamburu, Iajezeiro. Porque se tu vai no Batuque hoje, tu vê uma roda enorme e depois da reza, da roubar mesmo, já começa a diminuir Mas você falou. a roda. É isso que a gente Porque está falando. tu vai num Batuque com 50 pessoas, tu tem 35 orixá e só 5 na roda. Então tem muita chegada de orixá hoje. Eu vejo isso aí como uma facilitação de fazer santo. É um erro dos pais de santo, até dos velhos também. Porque ter filho de santo é bom, é. Ter filho que rode é bom, é. Não sei, Vamos ver. não posso dizer pelos outros. Mas eu acho assim, ó, uma casa que tem muito orixá no mundo, tem pouca gente na volta. E o batuque ele começa na cozinha e termina no salão. Se não tiver o pessoal da cozinha e o pessoal do salão, fica difícil para as pessoas fazerem batuque. Porque eles têm que fazer a cozinha, têm que fazer o quarto santo, têm que fazer o salão. E geralmente é os mesmos. E aí a gente vê depois na hora, tem muito orixá no mundo. E eu quero fazer uma pergunta polêmica, eu adoro uma polêmica. Rapaz. Eu adoro uma polêmica. Pai, nações de batuque. Ó, outro dia teve uma postagem aí, até do Jefferson Carteiro, que ele disse, eu quero ver batuque de Umbanda. Eu estou introduzindo o assunto. Batuque de Umbanda na prefeitura também. Bom, Não nós que existe. somos de religião, sabemos que nações de orixá são totalmente diferentes de Umbanda. Pai, explica pra nós a diferença de Erê pra Cheiro. Por favor. Isso é muito importante. Deixa eu arrumar aqui. Muitas pessoas têm uma visão e uma doutrina que lhes foi ensinada. Doutrina não é fundamento. Tem uma doutrina que lhes foi passada sobre o axé. Então eu vou dizer assim, a realidade do que seria o axé, a existência do axé para batuque. A gente sabe que no batuque não existe bandeira aberta ou fechada. Esse é polêmico, né? Esse é polêmico. Essa é outra polêmica. Alguns dizem que sim. Não existe. Por que não existe? Porque as pessoas que se viram em batuque ou que se ocupam em batuque não devem saber que se ocupam. Para isso que existe o axé. E exatamente aí é que está a finalidade do axé. É porque as pessoas não sabem que se ocupam. E esse segredo deve ser mantido. Que isso aí é fundamento do batuque. Tem os seus porquê? Tem. Mas não pode ser falado em live. Mas tem os seus porquê, do porquê a pessoa não saber que se ocupa. Fala muitas coisas, mas não tem nada a ver. E o principal do axé, o que é o axé? Então vamos supor assim, a pessoa se ocupa, ela vai trabalhar, ou vai se mostrar ao público como orixá dança. E aí eu vejo muitas pessoas às vezes falando que as pessoas vão no batuque, fazem coreografia. Aí eu acho lindo. Tu vai pra dançar com o orixá mesmo. E o batuque, o que é? O batuque é a festa do orixá. Então o tamboreiro é o mensageiro. Ele toca para fazer o orixá sair lá do Orum para vir para o Aide, que é a terra. E o tamboreiro é o mensageiro. Então por isso a responsabilidade de ser um bom tamboreiro. Porque é ele que vai fazer essa afirmação. Quando o orixá vem e ocupa a pessoa, geralmente a pessoa está de óculos, está de brinco, está de pulseira, relógio, essas coisas todas. O orixá, por sua vez, se ele já não está doutrinado, ele vai tirar tudo. Ele vai ser orixá. Então ele vai tirar relógio, coisas, até guias, com muitos tiros. O que acontece quando ele vai embora? Ele simplesmente não pode ir embora e deixar o filho
totalmente invertido daquilo que ele percebeu, que ele estava na roda. Então, para que serve o acheiro? O acheiro é exatamente para fazer a ligação do espiritual, da entidade que saiu, para voltar ao seu fulano em terra. Então, o que o acheiro vai fazer? O acheiro vai pegar, vai botar os brincos, vai voltar a botar os óculos, vai voltar a botar a guia. Porque quando o acheiro for embora, ele vai deixar a pessoa do mesmo jeito que ela estava quando começou o batuque. Por isso que a gente mantém o segredo da ocupação. Até do batimento cardíaco, eu já vi isso, muito legal. E para que o acheiro faça com que o espírito da pessoa volte a retomar e a doutrinar o corpo, que é o que a gente vê muitas vezes. Muita gente diz assim, o acheiro não pode fumar. Se a matéria dele fuma, o acheiro tem que fumar. Que é para quando a matéria voltar, ela não está sentindo a falta daquela nicotina no corpo. Então, automaticamente, para ele adormeceu, cochilou e perdeu parte do batuque, que normalmente fica na cabeça dele. E é a obrigação do orixá dele deixar isso embutido na cabeça dele. Que ele adormeceu, que ele bobeou. E é isso que ele tem que pensar. E isso é o que era pregado antigamente nas casas de batuque. E a finalidade do acheiro é essa. E o acheiro também, ele não quer dizer que ele tenha que ser criança. O acheiro não é criança. Não, mas eles têm dificuldade de falar também, até porque, na minha linha de raciocínio, eles não falam tal qual se fala, a gente fala normal, porque é uma quebra muito grande de cultura e de fonética e de palavras, e daquela cantoria, aquela entoação da cantoria em Yorubá, para trazer para o português de volta a cabeça e o raciocínio na língua portuguesa. Para isso eu achei. Então não é como retardado. Ai, desculpa! Desculpa, não se fala essa palavra mais. Até porque não é politicamente correto. Até porque o acheiro não representa o orixá criança. Não. Porque o orixá já cresceu. Claro que a gente fica meio ressabiado quando a gente chega em algum batuque e diz, lá vem o menino do fulano, lá vem a menina da ciclana. Né? Eu acho que talvez seja uma forma de substituir a expressão lá vem o trânsito fulano. Porque ele tá em trânsito, né? É que normalmente... É como tu tá na estrada, entre Rio e São Paulo, tu tá na estrada, não tá em nenhuma coisa nem outra. É que normalmente essa cultura, eu vou dizer cultura, que é daqui da volta, de menino e menina para acheiro, é uma cultura mais daqui desse lado. Do oeste. Porque se tu for para outros lugares... Não, mas em Porto Alegre chama de menino também. É uma cultura que foi inventada. Porque antigamente, em algumas casas, eu vou dizer as casas antigas, como Rio Grande, que é uma casa é uma cidade muito antiga, como Batuque, a gente chama o acheiro pelo nome do orixá. Ah, sim! Eu fui numa casa bem bonita, chamavam os acheiros dos Ogum de Ferreiro. Vem cá, Ferreiro, vem cá, Caioio, vem cá, Tromposo, vem cá... E na chamada desses acheiros, a pessoa já dizia, por exemplo, seu Ogum da Tita, vem cá, seu Ogum do fulano, que é para trazer a pessoa de volta à sua normalidade. E aí já mistura o nome da pessoa com o nome da entidade. Ai, mas eu achava tão lindo aqueles acheiros dizendo, vem cá, Ferreiro, vem cá, Caioio. Isso aí são fundamentos... Trovão para resignação. Isso aí são fundamentos de antigamente que as pessoas foram esquecendo, relaxando. No período de 8 dias de uma obrigação, que a pessoa estaria fazendo a sua obrigação, a parte da tarde, a gente dá exatamente para esse tipo de doutrina. Isso! A pessoa estava lá de obrigação com o senhor Chorô, com o senhor Orixá, e os que estavam servindo café ou almoço
também escutavam a doutrina e se aproveitavam do conhecimento, aprendiam a fazer guia, aprendiam os itãs, as lendas, os orixás. Desculpa todo mundo, não vi mais isso. Não vi com facilidade, não vejo isso. Eu vou dar um exemplo assim. Não, eu não vi mais isso. Eu posto muito Itã na minha página do Axé Santanense, eu posto Itã. Então o pai de santo que não sabe pode pegar o celular, ir lá na página, então o filho está em obrigação. Ah, preciso contar o Itã do pai Ogum com o pai Oxóssi. Exato. Pai Odé, vou lá contar. Sabe por quê? Porque o filho não pode ser tão cru. Não. Ah, eu odeio esse negócio de analfabeto. Mas isso aí vai muito das casas. Por exemplo, se na minha casa, Depende muito, né? Apaga isso me na impressiona. minha casa eu vou ter uma obrigação, vai ter o horário do corte, o horário do descanso. Mas aí, por exemplo, assim, a festa foi no sábado, domingo de tarde, tá todo mundo deitadinho no chão, em vez de contar piada e falar bobagem, Ou dos outros. vamos aprender sobre a religião. Ou em vez de estar fazendo fofoca do fulano, não sei como, vamos estar falando sobre a religião. Vamos aprender o que é o axé, qual é a finalidade do axé. Aí que a gente pulou um assunto. A gente pulou. E a gente não vai pular. A pergunta era, qual é a diferença entre o axé e o herê? Você Exatamente. explicou o axé. Agora Vamos lá no herê. Por quê? Porque são totalmente diferentes, de mundos diferentes. O axé é a transição do orixá para a pessoa na Terra. Tá. O herê é uma entidade, não é uma divindade. É uma entidade, uma criatura que nasceu, viveu e morreu. E morreu criança ou pré-adolescente, sei lá. Depende da existência desse axé. Então ele vem para trazer alegria, para emanar alegria, para fazer para o seu poder de cura, de dentro para fora. Ele vem para brincar. E essa brincadeira vem fazendo com que a nossa criança interior entenda que tem que nos sustentar em alegria, em esperança e motivação. E por lógico não tem nada a ver com o outro. E o principal de tudo, o herê é da Umbanda, não é do batuque. Exato. O batuque, o orixá infantil que ele teria, chegou em Oxum, que são os de beijo. E os beijos são os orixás, que se diria herê, mas são os orixás criança do batuque. São os beijos. É a turma da Ibejada, que é do batuque. Batuque não tem herê. Pois é, não, aí a gente até se refere a Oninho e Beijada na Umbanda. Ok, mas são os cosminhos, como a gente chama, que são os sincretismo. A Mariazinha, que a Mariazinha pode ser da praia, pode ser da floresta, pode ser da rua, pode ser de qualquer lugar. Mas essa menina, Mariazinha, ela viveu, ela nasceu, ela viveu, ela saiu. O Joãozinho, o Pedrinho, o Mariozinho, sei lá. Todos eles viveram, pai. Então eles... Isso aí já é mais pra Umbanda. Tá, mas aí agora me vem um negócio. Será que no tempo que eles viveram, que a gente não tem noção e não pode estipular numa régua assim, temporal, será que no tempo deles tinha carrinho, tinha chupetinha, tinha mamadeira, boneca, boné virado pra trás? Eu acho que não tinha isso. Carrinho não, boné não. Pois é, então essa modernidade também não cabe na Umbanda, né? Era doce, bala, pirulito. Não cabe, mas está aí na frente dos nossos olhos, né, mãe? Tá, a gente vê. E a gente vê essa confusão entre axeiro e herê, e vê a boneca na madeira, até corda a gente já viu pulando. Isso aí não existe, na verdade. Eu não sei. Isso aí não existe. Até porque se Você viu, né, dizer que se todo mundo da religião fosse se tratar com psiquiatra, ia ficar 10% de religião só. Até porque a gente fala tanto em herê, e aí como a Rosana falou aqui, Cosme e Damião. Mas é só Cosme e Damião que existe? Não, Não. Cadê o do um? E o Crespinho e o Crespião Mas são outros. são outros meninos. Mas Cosme e Damião é só os dois. Não. Dom tá ali no meio. Na minha imagem que eu contato tem uns 3. Mas ninguém fala do meio, porque... Aí eu sempre falo. Eu também. E os pontos aqui de casa tem Dom, Cosme, Damião. Exato. Mas a maior parte das pessoas... Bem saravá nesse terreiro. Deixa eu lembrar um negócio. A gente fez uma live, eu e Ariel, cantando um ponto de criança
Eu chorei bem besta, mas foi ótima a live e O a gente tem que Ariel é muito repetir. bom pra isso, né? Pede pra ele. Porque, ó, ele tem a agenda cheia, botou ele. Pede pra ele que a gente precisa cantar pra criança. E quem seria o Dom dos Cosme? Dom seria qual o santo? Não sei. Não sei também. No sincretismo eu não sei. Vamos deixar pro pessoal aí jogar essa banana aí. Essa é dinamite. Alguém Quem é sabe quem é Dom No sincretismo, O no secretismo. sincretismo do São Cosme e São Damião? ligaríamos a que santo do catolicismo? Isso. Exatamente. Qual o santo que ele é vinculado? E da onde surgiu Dom, no caso, né? Porque se só se cultua no catolicismo do Cosme e Damião, por serem médicos, não sei o que, irmão, não sei o que lá, Exato. como é que entra o Dom nessa história? Porque são dois irmãos, né? São dois É o irmãos. Cosme E o Damião, e o Dom apareceu E o como? Dom, que também é irmão desses dois. Ah, ele era irmão, eu não sei disso aí. Eu ouvi uma história dessa. Que Eu ele não era sei. irmão, Eu não sei. E né? até te disse quem era o Dom. Exato, foi. Através do e-mail lá, eu te falei quem era o Dom. Foi verdade. Mas as pessoas não sabem. Eu não sei. Assim como na imagem de São Jorge, aquela santa que aparece lá atrás, também não sabe quem é. Mas não é sincretizada com Santa Catarina? É secretizado por Santa Catarina. E alguns outros ainda dizem que é Mas Joana d'Arc. naquela imagem, não é assim como Santa Catarina. Muita gente, muitas vertentes de batuque, tem a Joana d'Arc como Como Obá. lá. Como uma. Eu vou dizer E assim, tem outras pessoas que dizem que Santa Catarina é o A bar. Santa Catarina. Bom, aí é regional, né? eu vou dizer assim, eu sou um bará como Obá. O meu bará é São Pedro, no secretismo, e a minha Obá é Santa Catarina, dentro do batuque. Não, do sincretismo. Dentro do secretismo do batuque. E isso já faz Temos mais de 4 60, minutos. vamos dizer assim, mais de 60 anos. Bem, ó. Para não dar muita, assim como também muita gente diz, e já disseram de pessoas, e essa pessoa se estiver vendo vai saber, que o bará não come bife, mas eu boto 7 bifes pro bará. E já me disseram, na suja porca imunda da minha cara, Ó. Ah, Que da horror, hora, expressão você feia! vai Que dizer. reprovei agora. mas, Ah, não, Já agora me não, disseram agora não que- concordo com o senhor. e, aí, Beijo, Matheus, beijo, Matheus. e aí me disseram assim, eu fiz pesquisas até no Rio de Janeiro, e o bará não come bife. Como? Então quer dizer que faz mais de 60 anos que meu bará está comendo errado. E respondendo por que você estava eu nunca me comentando. disse nada. Já se acostuma. Não tem tu, vai tu mesmo. Ah, e também tem a história da obrigação. Diga, Posso voltar com uma perguntinha aí? diga, Maria Andréia. Voltando na questão dos eBay, Dos heredes, dos acheiro. zacheiro. Voltando à questão do zacheiro, que o pai Rudimar falou, se a matéria fuma, o acheiro vai fumar para fazer a ligação. Mas aí, assim, ó, se A matéria a matéria não fuma, mas quando tá em acheiro, fuma. é errado. Né? Ou os acheiros começam a brincar, mas aí no meio da brincadeira, tu percebe, para quem tá na observação, né, Maria Rosana, É. que estão brigando, vamos dizer assim, Exatamente. entre aspas. Eu nunca vi o orixá chegar no mundo pra brigar. Eu acho que. Então meio que Não, os segue acheiros. Eu acho que sou só desinformado, eu acho. Tu tá desinformado. Porque tu sabe que uma vez um acheiro de um algum me deu um pisão no pé e eu fui reclamar e ele me deu quase um tapa na cara. Mas E não eu tem era nada. gorda, eu dei um empurrão nele. Ah, o senhor me desculpa, que se o senhor fosse um orixá, não tava dando pau nos outros aqui. De graça ainda, que eu nem te conheço. É os acheiros que a gente sabe. Essa história que a mãe dela falou é interessante. Porque como é que a pessoa não fuma e o acheiro vai fumar? Pois então. E aí depois, quando o acheiro for embora, É aquele gosto de a nicotina na boca pessoa que a que gente não fica com. fuma vai ficar fedendo a tabaco. Por quê? E o gosto na língua, né? Não, e Então, vai muito. Aí eu depois que não posso pode lhe dar uma existir. certeza de um acheiro de uma menina que eu conheço, que é de Oxum, que o acheiro dela não fuma.
E não gosto que cheguem fumando perto dela. Eu conheço uma pessoa que eu nem sei, eu não sei o orixá dela, tá? Conheço uma pessoa que a pombagira dela não fuma, porque ela tem asma, a mulher tem asma. E por lógica, se ela se ocupasse, o orixá também não ia fumar. Porque se a pombagira dela, que é uma entidade de rua, reconhece as capacidades e as deficiências do corpo, respeitando a matéria, por lógica, o orixá, se chegasse, também vai fumar. Sim. Tu entendeu? Porque se fosse normalizado, na roda do batuque paravam, descia a rodear lá os incorporados, ocupados, iam fumar lá fora, conversar nos Exu. Não, aí a ritualística se misturaria de uma maneira incontestável. Cômica, né? Também é assim Boa no noite, Exu. banheiro. Que nem os Exu. Se a pessoa não é adepta ao álcool, o cavalo não é adepto ao álcool, como é que o Exu vai beber? Ah, mas eu conheço um. O Exu vai saber que ele vai usar uma garrafa d'água e vai se embebedar igual. Porque para a entidade Exu, o que interessa é o que ela está fazendo. Eu já vi em outras casas sérias, de Umbanda, a pessoa tomar uma garrafa de água e ficar bêbada de cair. Então, assim, a verdade está na garrafa de cachaça ou na garrafa de água. Na entidade. Na entidade. Que é o que Verdade, com importa. certeza. Tá, na É o que entidade. importa, é a entidade. Se tu chegar para uma entidade com uma garrafa d'água, dizer para ela assim, mãe ou pai, isso aqui é só champanhe, é o que a senhora vai tomar. Mesmo ela sabendo que não é Ela champanhe, vai tomar como Ela vai champanhe. tomar como champanhe. Vai ter os reflexos da champanhe e vai agir conforme Como a se champanhe. tivesse bebido. Porque ela é uma entidade. Exatamente. eu fui muito criticada quando eu disse que em 2 ou 3 festas a Zete deram pra ela dizendo que era Smirnoff e ela disse, eu não sei o que é isso. E aí o João Miguel, o fofoqueiro, chegou pra ela e disse assim, isso daí é suco tangue de limão que te deram porque tu não pode tomar cerveja porque a tua matéria tá ruim. Tua matéria tá ruim do bucho. E ela, então tá, é com isso que eu vou me emborrachar. 3 jarras. Eu não me desincorporei nesse xixi nenhuma vez, mas também não tinha água no troço também. E a hora que eu me desincorporei, eu tava podre por causa do açúcar que tava no suco. Porque eu sou diabética. Esse é o nosso problema, minha mãe, tá somos diabéticas. E aí o troço pegou pro meu lado igual e parecia que eu tinha tomado 20 litros. E quando eu me desincorporei, furiosa, que droga deram pra 7 saias. Porque eu tô com a cabeça aqui latejando, eu acho que foi cachaça. Isso tô com gosto de velho barreiro na boca. E o João Miguel, não. Foi tangue. Porque a entidade queria trabalhar e queria limpar daquela tal maneira, independente do que era o líquido. Tu entende? É que nas entidades de Exu, principalmente de Exu, o que eles usam? O Exu que a gente via, hoje não se vê mais, eles usavam o cigarro e a bebida para trabalhar, para dar passe, para fazer limpeza. Exato. Claro que é, claro, Essa lógico. entidade. A pombagira não é soprar suco tangue em uma pessoa para limpar ela, óbvio. Mas é que também tem a questão de beber durante esse tempo de incorporação para hidratar e não desmaiar, filho. Sei lá, tem outros milhões de motivos. Mas o álcool é para limpeza. Sim. Não é para emborrachar e cair, a pombagira cair desmaiar, bater cabeça, e levantar as pernas para se mostrar a saída da armação e coisa. Cara, isso não é uma viagem. Ou pessoa se emborrachar e quebrar taça e rasgar a cara dos outros. Ai, tem dói. E o efeito da bebida que o Exu faz é o mesmo da água. Exato. Então, para a entidade Exu, é Tanto faz. irrelevante. Tanto faz uma garrafa de cachaça, uma garrafa de álcool. Diga, mãe. Ele vai trabalhar igual. Não, aproveitar que vocês agora estão falando de entidades, de Exu e Pombagira. Eu queria perguntar a respeito da nomenclatura. Se chama pai, se chama mãe, se chama mestre, se chama cacique? Qual é o certo da gente chamar, por exemplo, a Tita? Eu não chamo a Tita de mãe Tita, eu chamo a Tita de
cacique de Umbanda e de Tita. Nem o nome dela eu sei mais. Né? Eu chamo ela de cacique de Umbanda. Se eu vou me referir a ela, por exemplo, eu vou na casa da Rosana e disse, Rosana, tu vai comigo lá na casa da Tita, a cacique de Umbanda. É assim que eu vou me referir. É certo, é errado? Eu digo, eu vou lá na mãe Tita. Eu vou lá na mestre de Quimbanda Tita. Qual é? Tá, eu te digo uma coisa certo? aqui, o que eu acho. Que, por exemplo, o latim formal criou a língua portuguesa, a língua italiana e a língua francesa, certo? Mas o latim vulgar é o que se tornou a língua portuguesa de fato, que a gente fala. Então, o batuque, eu sempre dou essa mesma explicação que para mim tem lógica. O batuque não é língua portuguesa. Ou ele é banto, ou ele é urubá, ou ele é qualquer outra nação vinda da África. Então ele não é língua portuguesa. Outra vez eu estava conversando com o pai Rodimar e eu disse assim, mas babalaô. E ele, mas a determinação de babalaô é diferente de babalorixá. Exatamente. Eu E conheço aí- um amigo meu que é babalaô, Cícero. É diferente de babalorixá. diferente. E Ialorixá é mãe. Então Ialorixá é mãe em língua portuguesa. Em língua iorubá ou banto. E pai de santo, eu acho que essa determinação veio só na língua portuguesa. Por quê? Porque na língua portuguesa eles precisavam viabilizar o português o mais rápido possível mais claro. e ser mais entendido de uma maneira mais rápida. Então, por coloquial, não é formal, não é correto, mas é uma forma coloquial de nós falarmos, porque a Umbanda é língua portuguesa e falar pai e mãe em língua portuguesa. Porque, na verdade, as formações religiosas são famílias. E na família a gente entende que o maior é o pai e a maior é a mãe. Então, só por isso, não que tenha ligação real na formalidade e na formação de ter de bará, oxalá, búzio e coisa. Eu acho que só pela formação, por o núcleo de terreiro ser chamado de família religiosa, e o pai maior ou a mãe maior serem e a lorixá ou babalorixá. Mas também tem essa questão também de chamar vô e vó de santo. Bom, não é essa expressão que se usa em Urubá. E a gente usa igual, não é? Então, padrinho e madrinha, com certeza não existe essa expressão madrinha em língua portuguesa, em língua iorubá e em língua banto. E a gente usa essa expressão de madrinha igual. Mas isso é porque é coloquial. É porque nós entendemos como uma formação familiar. E essa formação familiar tem tio, tia, madrinha, padrinho, vô, vó, irmão, primo. Mas é porque em língua portuguesa a estrutura familiar é essa. Sim. Mas não que seja por ritualística, entende? Sim, mas aí para se referir quem é da Umbanda. Por isso, quem é da Umbanda, a família religiosa da Umbanda é formada por pai, mãe, tanto é que a gente chama preto velho, preta velha, de pai, mãe, tio, tia. E às vezes não são, não eram ialorixás, não eram babalorixás em vida. Se Exatamente. chama mais é por Respeito, talvez. respeito, carinho. Hábito. Mãe Tita, vamos deixar as considerações finais do Tá. pai Rodimar, Isso. porque a gente tem outro compromisso. E outra que a gente fica falando, e a gente nem deixou ele a falar. gente ficar falando aqui, a gente vai até meia-noite. Não! Eu saí da casa dele às vezes 6 da manhã, de tanto que a gente fala. Meia-noite não, a gente é A sério. gente tem outro compromisso de live agora. Eu agradeço todos os seguidores da página Chá Santanense. A mãe Muito obrigada. Ivonilda das Sete Saias, mãe Ivonilda da mãe Oxum, pediu sua bênção e agradeceu o esclarecimento entre Axeiro e Herê. Isso é muito legal. Olha só, Meu pai que lhe abençoe. e o Alabê Paolo de Oxalá perguntou, que ele tem uma pergunta, quem é os pais de santo que estão preocupados com o tamboreiro que cobram menos? Olha, eu vou te dizer uma coisa, o cobrar menos, Paolo, é um problema, porque às vezes cobram menos porque tem menos preparo. É uma tristeza, mas a gente conhece sim, que estão no barato, o barato sai caro. A gente sabe, né? Parar de Aí, ser secar. e o Paulo me perguntou, quem é que vai no Cruzeiro Iluminado nesse sábado? Eu! Estamos lá. Deia, te acusa aí. Não, se tiver frio, a mãe dela vai estar dormindo, porque a mãe dela tem problema com Não frio. vai. A mãe Deia tá E se muito estiver bem. chovendo, o Bará não sai pra rua. Né? E se tiver muito frio, algum não pode. Não, que vai ter casal, hein? É frio e chuva, não sai. Só vamos sair a partir de setembro. Depois do 22. Já trouxe a primavera.
Aí a primavera chegou, já tá mais acessível o tempo. Não, e eles nem têm cheiro de mofo, é só preguiça mesmo. Não, mas tá Pai, muito obrigada Mas por daí já vai estar tá com super nós frio. essa noite. Tá? A mãe dela também, muito obrigada por estar ali. De nossa cameraman hoje. Não O dá, JM, não, gente, eu vou o dizer. JM tá no inglês, porque ele é chique. Eu vou dizer pra vocês que a mãe dela é uma péssima companhia para a minha dieta, porque ela trouxe 1,5 milhão de comida. Ai, E a gente já tinha esperado também gente, que vai ter um café. trouxe de comer, Deus me livre. Tá passando o cabelo até. Eu já comi, já tomei café, já jantei. Já jantei, ó, que eu tô por aqui. Dê suas considerações finais, pai. Bom, minhas considerações finais. O principal é para o nosso povo religioso. Vamos ser mais religião e menos modernismo. E qualquer dúvida que tiver em religião, gente, pergunte ou busque a fonte, mas não fique inventando coisas que... Tá, posso te atrapalhar uma coisa? Eu queria que o senhor contasse para as pessoas que o senhor tem a associação, que é a CAL, e quem precisar de ajuda ou que precisa só de bibliografia, o senhor tem esse conhecimento, quem quiser matar dúvida, que ligue para o senhor, que procure, que vá atrás, porque a associação, a CAL, é para isso, para fortalecimento da religião. Exato. Sim, essa é a finalidade da associação, que eu fundei ela aqui em Santana, exatamente para isso. É para auxiliar ao povo batuqueiro. Por isso o nome é ACAL, Associação de Cultura Africanista e Umbandista. Qualquer problema relacionado à nossa Tá religião... no Face, gente. Tá no Face. Só descare no Google. @ACAL Africanista, que já entra na página. E a página está lá, o meu telefone está lá. Dúvidas, quem quiser pode pegar meu endereço. Porque aqui eu tenho uma aqui que madruga lá em casa. Sai de lá às 5, 6 horas. Aí Aprendendo só chegou religião. meio-dia. E aprender religião não é vergonha. Porque eu mesmo, com todo esse tempo, eu ainda aprendo religião. Vou dar um exemplo que eu tive agora, coisa de 1 ano, que eu fiz o batuque, né? Eu fiz um fundamento novo para o meu batuque, como segurança do batuque. Novo não, o senhor não utilizava. O senhor não inventou. Ninguém utilizava. Mas, de certa forma, foi uma criação do meu padrinho, que eu copiei no meu batuque, e aí acrescentei uma coisinha a mais, que graças a Deus respondeu muito bem. Porque ser pai de santo é isso. É tu conhecer os orixás, as ervas, os grãos e as rezas desses orixás e os elementos que ele trabalha. Por isso, Tu é pai de já tô santo indo. pela técnica. Se tu souber tudo isso, é que nem medicina. Sabendo tudo isso, tu vai saber fazer o remédio ideal para aquela pessoa, que geralmente dá certo. Pelo menos comigo tem dado certo. Obrigada por teu tempo, Muito tua obrigada, atenção, pai. teu conhecimento, e a gente vai voltar. Tá? Vamos voltar. mesmo. Porque, de verdade, antes da Iemanjá, foi muito nos custoso para trazer esse homem aqui em casa. Ah, foi. Porque ele veio para qualquer coisa, agora para dar entrevista ele não queria. Ele não quer vir. Ele não queria. Que bom que a gente fica ali conseguiu. naquele cantinho. Mas não quer participar. Agora sim, conseguimos. Hoje a gente conseguiu. Vitória. Obrigada, Pai Rude. Boa noite, Fronteira. Boa noite. Já voltamos. Já vamos voltar novamente.